Diga comigo, florescendo no deserto. Florescer no meio da floresta, ô Silva, é fácil. Eu quero ver florescer no deserto, na hora difícil, na hora da luta, na hora da tribulação, na hora do choro. Meu irmão, mas é sobre isso que nós vamos falar. E Deus vai operar em nome de Jesus. Quem veio ouvir Deus falar, dá um glória a Deus aí. Isaías 32, 15. Isaías 32, 15. Se você não tiver Bíblia, lê comigo aqui. Olha o que está lá. Até que se derrame sobre nós. Vamos lá. Até que se derrame sobre nós o Espírito Santo lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Irmãos, quando eu olho para uma semente, eu vejo árvore que tem fruto, que tem semente, que tem árvore, que tem fruto, que tem semente, e assim por diante, vai longe. Alguém disse um dia que dentro de uma semente mora uma floresta. Vamos lá? Alguém disse um dia que dentro de uma semente mora uma floresta. Tudo começa na semente. A semente tem o poder da multiplicação. Você planta uma semente de milho, você vai colher ali um pé de milho, deve dar mais ou menos umas 4, 5, 6 espigas, dependendo do pé. Então quantas sementes tem ali de novo? Uma semente, ela produz e produz muito. Dá um glória a Deus aí. Jesus, quando ele manda os discípulos uma vez saírem, ele disse: não leve bolsa, não leve dinheiro, não leve roupa, não leve nada, só roupa do corpo, e vão, e preguem. E eles foram, e eles pregaram, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles curaram, libertaram pessoas, foi algo grande. Quando eles voltaram, Jesus faz uma pergunta para eles, dizendo: porventura lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: não faltou nada. Já pensou? Não leve roupa, não leve nada, porventura lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: nada. Irmãos, hoje muitas vezes quem olha, nós aqui em Itapetininga, já está indo para, eu cheguei em 91, está indo para 32 anos, é isso? 31 anos, está indo para nós aqui, 31 anos que estamos em Itapetininga. Mas nós começamos em Francisco Alves, no Paraná. Eu não vou nem perguntar quem conhece, porque olha, quem conhece? Olha, eu sabia. É uma cidadezinha no noroeste do Paraná. Eu saí de Cosmópolis, da onde eu nasci, cresci, aqui perto de Campinas, e fui pastorear no Paraná, eu e minha esposa, novinho. E aí, uma cidade difícil, muito difícil, dificuldade. Hoje, em dinheiro de hoje, Francisco Alves arrecadaria R$500, R$600, para você manter a igreja, pagar aluguel de casa e salão, para você pagar água e luz, para você comer. Você sabe que não dá. A gente dependia de amigos e família que mandava. Mas, meu querido, eu vou dizer o que Jesus disse: nunca faltou nada. Deus supriu todos os momentos. Eu e a minha esposa podemos dizer, Jesus, se alguém perguntar, faltou alguma coisa? Nunca faltou nada, porque o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Meu irmão, questão de comida então, meu Deus, lembra? As irmãs eles plantavam lá, Oséias, lembrei o nome, hein? Olha que difícil isso. Eles plantavam feijão, e eles colhiam, né, e limpavam, mas era assim, não era máquina que você vem feijão limpinho hoje, você pode pegar e jogar na panela. A graça, se você jogar, você ficava sem dente, porque vinha um monte de pedra pelo meio, né? Cada mordida era um dente que ia embora. Então a gente tinha que limpar com cuidado. A gente sentava na mesa, colocava o feijão, e ela de um lado limpando um pouco, eu do outro, mas aquele feijão que dava um caldo, sabe aquele caldo gostoso? Falei em feijão, esses dias eu ouvi alguém falando que se você for cozinhar feijão e colocar uma maçã junto para cozinhar, fica caldo grosso. Você já viu isso?
Não sei nem por que eu estou falando essa bobagem, mas eu vi. Mas a gente recebia, a gente ganhava pão, sabe aqueles pãozão feito em forno, em forno de lenha, aqueles fornão de lenha, né? Não faltava, o povo dava galinha, alguns dava frango morto, já a gente fazia, outros dava frango vivo. Chegou uma época, irmão, que o nosso quintal estava cheio de galinha, uma galinhada, de manhã cedo, aquele barulhão, sabe por quê? Porque Deus nunca deixou faltar nada. Cada um de nós, claro que temos uma pergunta para Deus e esperamos uma resposta. Ninguém tem a mesma pergunta. Se eu perguntar aqui, irmãos, quem quer cura divina? Vai ter alguém que vai dizer, eu preciso de cura divina. Mas tem gente que vai dizer, eu não preciso de cura divina agora, no momento eu preciso de uma outra coisa. Cada um tem uma pergunta para Deus e espera um tipo de resposta. Cada um de nós somos únicos. Ninguém no planeta tem a mesma impressão digital que a sua. Ninguém é igual você. Deus te fez único. Você é único. Nunca houve nem haverá alguém igual você. Sabe por quê? Porque Deus te fez único. Dá uma glória a Deus por isso. E cada um de nós temos uma reação, por exemplo, ao ser confrontado, ao ser atacado, ao ser criticado, ao ser humilhado. Cada um de nós tem uma reação. Nós somos em 4 na minha casa, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Cada um tem uma reação. O Wesley tem uma reação, a Aline tem uma reação, minha esposa tem uma reação, eu tenho outra. Às vezes a minha esposa ela tem, a pastora, ela é mais combativa até do que eu. É a maneira dela. O pastor, você viu o que ela falou? É o jeito dela. Cada um tem uma reação quando é confrontado, né? Tem gente que você confronta ele chora. Tem gente que você critica ele reage. Outros se fecha. Cada um tem uma reação. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Dá um glória a Deus bem forte aí. Meu querido, se a semente cair em uma terra seca, como é que ela vai brotar? Dá para brotar? Não. Essa semana eu estive lá em Cosmópolis e a gente foi fazer uma limpeza em um salão que o meu cunhado tinha antes de morrer. Meu cunhado faleceu também o ano passado. E ele deixou um salão com bastante coisas. E tinha lá umas flores lá que não foram molhadas, ficaram meses. Ele morreu, você lembra mais ou menos quando foi? Março, maio, alguma coisa assim do ano passado. E a minha irmã não tinha coragem de entrar lá. Por seu esposo, ela não tinha coragem. E eu falei, não, eu vou lá. Então foi o pastor Tiago comigo, foi o pastor Jonas, foi junto me ajudar. E tinha umas flores nos vasos bonitos assim, aquelas flores que vivas, elas são bonitas, você entra, ela dá uma presença. Mas estavam todas secas, mortas, porque a terra secou e elas não tiveram mais como viver. Então, é isso que nós vamos tratar também nessa noite. Se a semente cai numa terra seca, como é que ela vai brotar? Uma coisa é cair no solo fértil, outra coisa é cair no solo seco. Jesus ensinou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, jogou a semente. Uma parte caiu na beira do caminho, uma parte caiu na pedra, outra parte caiu entre espinhos, outra parte caiu em terra boa. A que caiu na beira do caminho, o passarinho veio e comeu. O que caiu no meio da pedra cresceu rapidinho, mas não tinha raiz, morreu. O que caiu entre espinhos foi sufocada. Mas a que caiu na terra boa produziu 30, 60, 80, 100 vezes mais. Dá um glória a Deus aí. Jesus também, ele fala uma vez que ele contou uma parábola dizendo que uma figueirinha cresceu no meio de uma vinha. O que estava fazendo uma figueirinha no meio da vinha? Não é lugar de figueira a vinha. Vinha é lugar de plantar uva para fazer suco, para fazer vinho. Não era lugar da figueirinha estar lá. Mas por que a figueirinha brotou? Porque tinha um solo bom. Ela cresceu, tinha folhas, ela estava linda, porque o solo era bom. Se o solo não fosse bom, ela não iria brotar. Na terra seca ou no deserto, não é fácil florescer. Nós dizemos que é o solo e não a semente. Tem gente que diz assim, Tiago, o senhor não entende, olha a minha família, a família que eu nasci, é uma família difícil de crescer. O solo é muito seco para dar frutos para quem está comigo. A minha família é uma família muito improdutiva. Quanta gente olha para a família e acha que não tem como mudar a situação. Meu querido,
Olha um pouco a genealogia de Jesus. Olha principalmente através de Mateus. Olha lá na sua casa, capítulo 1 de Mateus, a genealogia de Jesus. Meu irmão, tinha cada encrenca ali. Tinha cada encrenca ali, tinha cada curva de rio. Gente ruim. Estava lá a lei do começo, vem vindo. Chegou em Jesus, quebrou. Jesus mudou a história. Pode ter vindo até você uma história errada e difícil na sua família, mas chegou em você, e em nome de Jesus vai mudar a história da sua família. Você vai fazer a diferença na sua casa, você vai fazer a diferença na sua família, você vai fazer a diferença onde você estiver. Eu preciso parar porque eu vou me empolgando e eu quero continuar. Deus tem algo forte para fazer na sua vida. Vamos lá, irmãos. Em 1961, que ano? Em um lugar chamado, lá no deserto do Saara, em um lugar chamado Teneré. Não é Tereré não, tá? É Teneré. Teneré. Eles acharam um negócio muito estranho. Eles encontraram uma árvore, única árvore, em um raio de 200 quilômetros no meio do deserto. Eles encontraram uma árvore, uma cássia, que estava viva, que estava bonita, que estava frondosa. E aquela árvore chamava atenção. Por quê? Porque florescer no deserto não é normal. Porque florescer no deserto é um negócio muito difícil. Então aquela árvore, ela chamava atenção. Ela estava verde, ela estava estrondosa. Uma árvore no meio do deserto, só ela ficou lá. Por isso ela chamava atenção. Quando a gente começa a prosperar, a gente começa a chamar a atenção. Quando Deus começa a nos abençoar, a gente começa a chamar a atenção. Quando eu cheguei aqui em Itapetininga, 31 anos atrás, lá na Vila Piedade, eu e a pastora Raquel, ela estava grávida da minha menina já, da Line. Nós chegamos na Vila Piedade, um ou outro aí deve lembrar, irmã Cida, Deus te abençoe, nós vamos morar lá na casa da irmã Cida, Deus abençoe, né? Mais alguém lembra quando a gente chegou? Irmão, eu era magrinho, eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado tinha uma listra só. Um dia eu fui dar um salto de vara, a vara falou, agora é minha vez, porque os dois eram mais ou menos igual, né? E aí a gente começou a ter uma visão de crescimento, e a igreja começou a crescer, e começou a chamar a atenção. Poxa, o que está acontecendo lá na igrejinha da Vila Piedade? O que está acontecendo? Sabe o que estava acontecendo? Nós estávamos florescendo no meio do deserto. Quando todos achavam que não dava certo, que a igrejinha da Vila Piedade ia fechar, ia vender para fazer supermercado, o superintendente da época chegou a pensar nisso, em vender para fazer uma vendinha qualquer lá, mas Deus tinha outros planos. Quando José chegou até o Egito, estava para ir para o trono, levou 2 anos na cadeia para acontecer isso. Por que aquele copeiro não lembrou de José de início? Sabe por que não lembrou? Porque não tinha cargo de governo, só tinha cargo de padeiro. E Deus não tinha plano para ele para ser padeiro, Deus tinha plano para ele para ser governador da terra do Egito. E Deus esperou o tempo certo, e chegou o momento em que Deus abençoou José, e ele se tornou governador da terra do Egito. Não sei qual é o tempo que vai levar, mas te prepara, nós vamos florescer aonde estivermos. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. O segredo, diga comigo, é florescer e permanecer. Fala para fora, o segredo é florescer e permanecer. Às vezes até florescemos no deserto, mas ali mesmo morremos. Muitos vão até um ponto e desistem. Sabe o que falta em muita gente? Falta conhecimento da palavra. Meu irmão, você tem que conhecer isso aqui, saber o que é a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a sua história. Isso aqui não é para ficar aberto na casa e alguém passar perto e dizer, nossa, eu senti um arrepio. Não, isso aqui é para estar dentro do seu coração, e todo dia você ler alguma coisa dela. Isso aqui vai mudar a sua história. Quando você olha uma Bíblia que está toda acabada, aquela Bíblia, ela foi muito usada, e ela falou muito ao coração de pessoas. Quando você olha uma Bíblia, às vezes a gente pega uma Bíblia, eu achei uma agora ali na minha sala, que faz tempo que eu nem sabia que eu tinha,
Foi quando a Quadrangular fez 40 anos, alguma coisa assim, e foi feita uma Bíblia comemorativa, bonita. Eu achei no armário ali, eu nem lembrava que eu tinha. Nem lembrava, eu olhei, ela está novinha. Aquela Bíblia não mudou muito nada não, porque ela ficou guardada. Mas essa aqui, está tudo riscada, está até colada, ó. Se você mexer muito nela, ela desmonta, porque está colada tem durex aqui, está tudo riscada. Às vezes eu quero achar alguma coisa, eu pego a Bíblia do outro, mas está em tal lugar, eu vou lá, mas vir para lá, porque eu não acho, onde é que está? Aí eu pego essa minha aqui, tudo riscada, opa, está aqui, ó. Por quê? Porque está marcado, ó, tudo marcado, tudo riscado. Irmão, use a Bíblia, isso aqui foi feito para usar. Não se orgulhe por ter a Bíblia que você usa para vir na igreja e dizer: olha, faz 20 anos que eu trago essa Bíblia na igreja, está novinha. Não se orgulhe disso. Se orgulhe de dizer: comprei essa Bíblia 1 ano atrás, já está toda marcada. Comprei essa Bíblia 1 ano atrás, já estou precisando outra até, porque está toda marcada, porque eu estou usando, é a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Meu irmão, muita gente chega em algum lugar. Eu já vi pessoas crescer. Eu estou tentando lembrar o seu nome de novo, porque eu já esqueci. Não fala, que eu vou lembrar até o final. Não é Juca, né? Não. Juca é o outro lá, né? E aí a pessoa chega em algum lugar, Celso. Se eu lembrei, eu lembro por causa da careca. E aí a pessoa vai até algum lugar, mas chega lá, ela não consegue se estabelecer. Eu tenho uma mensagem que eu prego, faz tempo que eu não prego, preciso até pregar de novo, que a mensagem, o tema é estabelecendo com sucesso. Eu preguei essa mensagem um ano, quando eu era coordenador do diaconato do estado de São Paulo, da igreja Quadrangular. Eu andei o estado inteiro nos 8 distritos, 8 eventos, pastora comigo, alguns irmãos comigo, e eu preguei essa mensagem no estado inteiro. Até hoje tem gente que me encontra e fala assim: puxa, bispo, que bênção que o senhor falou aquela palavra. Eu contava uma história de um galo, né? Que o galo, ele canta às 4 horas da manhã, e ele fica escutando para ver se tem outro galo cantando, porque ele acha que se mais galo cantar junto, o sol vem mais rápido. E até hoje tem um pastor lá de Jacareí que me encontra. Ele me encontra e ele fala assim: e o galo? Por quê? Porque marcou. Teve uma vez, irmão, eu fiz uma campanha no estado que nós usamos o sal. Eu comi sal no estado inteiro, acabei com a minha pressão, mas fizemos voto. Eu oro por você, você ora por mim. Até hoje eu encontro gente por aí que diz assim: pastor, eu oro por você, você ora por mim. E são coisas que marcam. Então nós precisamos crescer, se estabelecer e permanecer. Tu vai crescer muito em nome de Jesus, mas eu profetizo, vai crescer e permanecer lá. Quem passava ali perto, parava para descansar na árvore do teneré. Cuidavam bem, porque para ela continuar viva. Um dia, Celso, foram investigar o porquê que aquela árvore estava ainda viva no meio do deserto. Por que aquela cássia continuava viva no meio do deserto? Sabe por quê? Eles investigaram e descobriram que a árvore do teneré, lá no deserto do Saara, tinha aprofundado as raízes a 35 metros de profundidade, e tinha encontrado água. Tinha encontrado água. Glória a Deus, porque está chovendo bastante. A gente precisa de água. A gente precisa de vida. A água é vida. Tem gente que diz assim: nossa, o dia hoje está ruim, está chovendo. O dia está bom, está chovendo. Glória a Deus pela chuva, não é? Claro que cada um tem o seu problema no dia, mas é uma bênção. A gente viu o rio da Petininga enchendo de novo, né? Eu vi umas fotos de um amigo meu aí que gosta muito do rio, e ele postando: que bom, o rio está cheio. A água é vida. E aquela árvore, ela aprofundou a 35 metros até encontrar água no meio do deserto. Diga comigo: a água é vida. Estava seco lá em cima, úmido lá embaixo. Em cima sem esperança, embaixo as raízes lhe deram vida. Raízes profundas, árvore forte. O que nos sustenta em pé são nossas raízes. Esses dias eu ouvi uma mensagem
do pastor Jerônimo, lá de Minas, pastor que eu respeito muito, uma grande igreja em Minas Gerais, na Barroca, lá em Belo Horizonte. E ele contou ele falou uma mensagem que Jesus respeitava João Batista como pastor dele. Então ele diz assim: João Batista, ele cresceu junto com Jesus, porque ele era 6 meses mais velho. Então nasceu João Batista, logo nasce Jesus, e eles cresceram juntos. Jesus era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Quando criança, a Bíblia só fala aos 12 anos que ele ficou em Jerusalém debatendo com os doutores da lei. Mas até de Nazaré até Jerusalém, aquilo foi uma brincadeira no caminho, tal. Então João, ele via Jesus como alguém que cresceu com ele. Uma certa feita, João já estava preso, já tinha até batizado Jesus, mas ele mandou perguntar. Ele pegou 2 discípulos e falou: vão e pergunte para João, ou melhor, pergunte para Jesus, se ele é o Cristo ou devemos esperar outro. Uma pergunta dessa é de alguém que está em dúvida. Está em dúvida. Pergunta se ele é o Cristo ou devemos esperar outro. Ele tinha batizado Jesus, ele viu o céu se abrir, ele viu o Espírito Santo descer, ele ouviu a voz, e agora estava em dúvida. Quando os discípulos vêm e perguntam, João mandou perguntar se o senhor é o Messias ou deve esperar outro. Jesus manda de volta a senha. Tinha uma senha. Jesus diz assim: fala para João, vão lá e digam para João: os cegos vêm, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Vai falar para eles que o evangelho é pregado aos simples, as pessoas estão sendo salvas. Quando João ouviu isso daí, ele disse: é ele, é ele. Quando os discípulos saem, Jesus poderia até ter dito assim: brincadeira, hein? João está duvidando em mim, o que é isso? Mas Jesus dá o testemunho de João. Ele fala assim: o meu pastor João Batista. João não era um cara de milagres. Você já leu na Bíblia que João fez algum milagre, João Batista? Não tem. João Batista, ele apenas pregava, e a mensagem de João era pancada. Em vez de chamar João Batista, ele devia chamar João Pancada, porque a mensagem dele era dura. A mensagem dele era sobre arrependimento, e ele pregava duro. Mas quando os discípulos saem, Jesus diz assim: o meu pastor, dentre os homens nascido de mulher, não há homem igual João Batista. Olha que honra. Jesus honra João Batista. Jesus olha ele como pastor dele. Meu irmão, a gente precisa aprender a criar raízes aonde a gente está. A gente tem que aprender a florescer. Meu irmão, se você começar, pega uma flor lá na sua casa, compra um vasinho de flor, tem uma flor dentro, uma flor lá, uma margarida. Aí você pega ela e muda de vaso, ela vai aguentar. Uma semana depois você pega ela e muda de novo, talvez aguente, mas vai chegar uma hora, ela vai morrer. Por quê? Porque ela não cria raízes. O que nos sustenta é as nossas raízes em Deus, é ouvir a palavra. Quem tem Jesus não fica correndo atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás dele. Deuteronômio 28 é claro quanto a isso. A bênção vai te alcançar na cidade ou no campo, aonde você estiver, a bênção vai correr atrás de você. Como eu fico olhando gente, quando aparece um missionário, eles correm atrás. Olha, tem um missionário novo lá na vila tal, bota a mão na minha cabeça, não sabe nem quem é. Meu irmão, dê a cabeça para alguém pôr a mão, que tenha visão, que seja cheio do Espírito, para que a unção dele passe para a sua vida. Mas não sai dando a cabeça para qualquer um pôr a mão não, irmão. Aí aparece outro lá não sei na onde, pastor, mas fala tão bonito. Pois é, a jumenta de Balaão falou, e a jumenta foi para o céu? Não. Irmão, o galo cantou e Pedro chorou. O galo foi para o céu? Então falar bonito, cantar bonito não muda nada. Tem que ter vida com Deus, tem que ter experiência com Deus.
Você tem que saber a vida da pessoa, como é que ela é, quem ela é, qual é o testemunho dela, como é que ele cuida da família. Você tem que saber disso daí. Não sai dando a cabeça para qualquer um, não. Fica fiel onde você está e a bênção vai te alcançar. Lê na tua casa Deuteronômio 28. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aonde você estiver, a bênção vai te alcançar. Quem está me entendendo, dá um glória. E eu preciso correr, que eu já achei que eu estava mais longe aqui. Irmão, recebe na sua vida aí. Até um dia, Tiago, que um bêbado veio com um caminhão no meio do, meu Deus, no meio do deserto, só tinha uma árvore, e o camarada acertou ela. O cara veio bêbado no meio do deserto, o caminhão, pá, bateu na árvore, derrubou a árvore do Teneré, única só, única que tinha, e o cara não vai e derruba. Agora escute aí, ela era como um farol no meio do deserto, ela chamava atenção. Escute aí, isso é porque todas as vezes que alguém floresce no deserto, vira referência. Recebe isso na sua vida aí, você vai receber isso aí, você vai virar referência em nome de Jesus. Isso é porque quando alguém floresce no deserto, vira referência para todos que estão à sua volta. E porque florescer no deserto tem suas dores, mas também tem suas honras. Por isso a Bíblia diz: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deixa eu correr aqui, porque uma árvore que floresce no deserto vale muito mais do que uma árvore que floresce lá no meio da floresta. Florescer na floresta é mole, eu quero ver florescer no deserto. Deus quer te usar neste solo onde você está. Vamos ver se tem gente de fé aí. Deus quer te usar neste solo onde você está. Precisamos ser esperança, vida, rocha e refúgio para quem está perto de nós. A Bíblia diz que nós somos luz. Sabia que a luz é mais velha que o sol? A luz é uma unidade e ela é mais velha do que o sol. Por quê? Porque o sol foi criado por Deus em um tempo da eternidade, mas a luz já existia, porque o meu Deus é luz. Meu Deus é luz. No céu não tem sol, ao sol do céu não tem, porque a luz que brilha lá é a luz de Deus. E a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Onde você chega, chega o sal. A gente dá sabor. Por que esse planeta não foi destruído ainda? Porque você está aqui. Nós damos sabor, a gente muda, a gente chega, alguma coisa acontece. Já aconteceu com você? De você chegar em algum lugar e a pessoa falar: nossa, estava um clima tão estranho aqui, mas você chegou, parece que está um clima de paz diferente. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Não tenho tempo para enroscar aqui, vamos lá. Sua família pode ser um deserto, mas você vai florescer nesse deserto. Você será um campo frutífero e virá a ser uma floresta. Deus pode fazer isso. E isso só é possível quando o Espírito Santo de Deus desce sobre nós. Como o sangue é vital para a vida do corpo, o Espírito Santo é vital para a vida espiritual. Na igreja, no final de tudo, é a graça do Espírito Santo descendo sobre nós. Não é fazer bem algo, não são as raízes, é o leito de água que chegam às raízes. Pois se não houvesse água, a árvore morreria. Meu irmão, esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor, que ele foi pregar em um país, e o pastor daquela igreja o recebe, e depois do culto ele diz: eu gostaria que o senhor orasse por aquele casal. Ele chamou o casal, e ele disse assim: este casal, eles são do país, eu não lembro o nome do país, é um país lá da antiga União Soviética, antiga cortina de ferro, aqueles que estão da vida lá, que tem lá, Cazaquistão, não sei o que lá, aqueles lugares lá, mas não é esse país, é um outro que eu não me recordo. E aí o pastor disse assim: eles conseguiram escapar, eles são cristãos, mas o filho deles está preso, e ele é torturado para que negue Jesus. E esse pastor que estava visitando disse: eu vou orar por vocês. E começou a conversar com o pai e a mãe o tempo todo de cabeça baixa.
E ele disse: eu vou orar por vocês, para Deus dar força, e para que o filho de vocês não se desvie do caminho. Nesse momento a mãe levantou a cabeça. Ela falou: o senhor não está entendendo. Meu filho não vai abandonar Deus e Jesus nunca. O senhor não está entendendo. Eu quero que o senhor ore para que Deus prepare uma maneira de tirar ele de lá. Para Deus haja de alguma maneira e tire, porque nós estamos aqui e nós passamos o dia pensando: será que é a hora do nosso filho ser torturado agora? Sabe qual era a torturação que eles faziam todos os dias no menino? Enfiavam agulhas debaixo das unhas daquele menino, deixavam as mãos com agulhas enfiadas em todos os dedos e diziam para ele: negue Jesus, negue Jesus. E ele dizia: não, Jesus é o meu Senhor. Há locais nesse planeta ainda hoje tem pessoas que eles enfiam ferpas de bambu embaixo das unhas para que abandonem Jesus, e eles não trocam Jesus. E a mãe dizia: eu não quero que você ore para ele, para que ele não abandone, porque meu filho não vai abandonar. Mesmo preso e sendo torturado, mais de 100 detentos já aceitaram Jesus através do meu filho. Eu quero que você ore para que Deus prepare o meio e tire ele de lá. Hoje esse menino, para a glória de Deus, está solto. Agora eu digo para a igreja de hoje: igreja, você um dia já foi torturado com uma agulha embaixo do seu dedo para dizer para você abandonar Jesus? Não! Mas qualquer coisa você quer sair da igreja, qualquer coisa você quer abandonar a igreja. Eu vejo gente aí que por qualquer coisinha boba não vem mais na igreja. É porque o pastor falou duro, porque o irmão não sei o quê, porque o som estava alto, porque estava muito calor. Qualquer coisinha sai da igreja. Eu quero ver o dia que chegar a perseguição, eu quero ver o dia que chegar a dificuldade, se nós vamos estar realmente florescendo no deserto. Meu irmão, esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor americano que esteve na Angola. E ele encontrou um pastor angolano que estava preso e vivia mais preso do que solto. Porque aquele pastor, todo funeral que tinha, ele ia no funeral para pregar. E Celso, o melhor lugar que tem para pregar é no funeral. Porque no funeral você fala assim: ô peão, e se fosse você que estivesse aqui, hein? Onde é que você estaria agora? O camarada regala uns olhos desse tamanho. Parece o todo mundo odeia o Cris. O cara regala um zóio desse tamanho. E se fosse você que estivesse aqui, onde é que você estaria? Se fosse você que estivesse morto aqui, onde é que você estaria? Aí você prega Jesus. Uma vez teve um pastor que a igreja estava morrendo espiritualmente. Gabriel, Savi, fazendo aniversário hoje. A igreja estava morrendo espiritualmente. E um dia os irmãos chegaram no culto e tinha um caixão em cima do púlpito. Caixãozão. Os irmãos olharam de lá e falaram assim: o que está acontecendo? O pastor pegou a palavra e falou: tem uma pessoa morta aqui dentro. Daqui a pouco vocês vão ver quem é. Aí já começou no zap, né? Quem morreu? Ninguém. A gente não ouviu falar de irmão que morreu? Será que foi aquela irmã? Não, e pregou de Jesus, pregou de Jesus. Gente, se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E pau. Terminou, ele falou: agora eu vou chamar vocês, um por um vai subir aqui em cima e vai olhar quem é o morto que está aqui. E começou a subir. Quando chegava perto do caixão, o pastor tinha posto um espelho desse tamanho dentro do caixão. Quando a pessoa olhava e olhava para dentro, quem que ela via? Você não sabe? Pergunta para os universitários. Quem que ela via? Ela. Aquilo trouxe um reavivamento violento para a igreja, porque a pessoa disse: eu estou morrendo, está na hora de eu ressuscitar para Jesus, está na hora de eu voltar à vida. Essa vida espiritual que eu estou levando, meu irmão, tem gente vivendo 2022 ainda com a ideia de 21, está na hora de mudar. As mesmas besteirinhas de 2021 continuam em 22. Ei, o calendário já mudou. Para a igreja quadrangular no estado de São Paulo, a gente deixou o ano do céu aberto e estamos vivendo uma nova história. Só que uma nova história só vai acontecer se você mudar a atitude. Se não mudar a atitude, não muda nada.
É tomar uma atitude de mudança. Eu quero uma nova vida, eu vou mudar, eu vou ser diferente. As coisas velhas ficaram lá atrás, agora fez tudo novo. Um dia eu fui pregar em Arthur Nogueira, faz tempo, naquele movimento do encontro. E meu pai era no encontro com Deus, não sei se vocês lembram, faz tempo, pregando em Arthur Nogueira, pregando para os homens. E aí, meu pai estava lá, meu pai já está com o Senhor, faleceu essa semana. E eu fiz uma caixinha, eu estou tentando lembrar, mas não lembro, como é que é mesmo? Joaquim? Ronaldo, lembrei, falei Joaquim só para ver. Eu coloquei uma caixinha, meu Deus do céu. Falei, seu nome caiu, você viu? É seu? Eu coloquei uma caixinha em cima do púlpito, gente, Celso, e com um espelhinho dentro. E eu comecei a pregar sobre vida com Deus, sobre ressurreição em Cristo. Meu pai sempre foi um homem muito pacato, mas curioso. E ele sentadinho lá no meio, e eu falei, daqui a pouco eu vou chamar vocês para vir aqui na frente, para ver quem é o morto que está aqui. Uma caixa, pô, mas desse tamanho, deve ser um anãozinho muito pequeno, né? E ele lá, doido para vir na frente. Quando eu chamei na frente, ele até veio rapidinho, ele é pacato, quietinho, mas ele, Raimundo, cortou a frente de todo mundo. Cadê o Raimundo? Cortou a frente, o Tonho Bueno, cortou a frente, e veio lá, quando ele, olhou dentro da caixinha, ele viu ele. Quando ele chegou em casa, ele falou, minha mãe assim, o André, pelo amor de Deus, falou que tinha um morto lá no púlpito lá. Quando eu cheguei lá, olhei, era eu que estava lá. Mas irmão, são coisas que traz a gente a reflexão. A gente precisa acordar para as coisas estão acontecendo, irmão. Eu não consigo entender como é que uma pessoa diz que faz parte do cristianismo e aceita o comunismo. Eu não entendo. Como é que a pessoa diz, eu sou cristão, mas eu concordo com a esquerda, eu concordo com o comunismo? Meu irmão, a primeira coisa que o comunismo faz, se ele entra em um país, é fechar as igrejas, é matar pastor. Você me quer morto, né? Você me quer morto desse jeito. Primeira coisa que faz, irmão, olha os países comunistas. Eles fecham as igrejas, eles trancam as igrejas, eles acabam com pastores. E tem crente dizendo, eu sou cristão, mas eu amo, o meu sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu sou direita, porque a direita ficarão salvos. Até a Bíblia fala sobre isso daí. Eu sou direita, porque a direita é quando a pessoa é liberta, a esquerda prende. Pega um parafuso, você vira para apertar, você está virando. Meu irmão, você tem que ter Jesus na sua vida. Você tem que florescer no meio do deserto. Eu preciso correr para terminar. O segredo não é nossa força, mas é o Senhor que cuida de nós. E no final é tudo sobre Jesus. Meu irmão, não é você tocar bem. Você sabe que a igreja, ela é uma bênção, porque a igreja, ela forma muitos músicos. Muitos músicos se formaram nas igrejas, depois eles vão tocar secularmente, mas eles usaram os púlpitos para melhorar, porque no começo ninguém aguenta, né, irmão? A igreja está cantando em dó, ele está lá em sol, não é? Dá até dó, não é? Mas aí ele acha que ele é o bom. Não é tocar bem, é tudo sobre Jesus. Não é pregar bem, eu acho que eu até prego mais ou menos, eu sei lá, dá para o gasto, mas não é sobre pregar bem, é tudo sobre Jesus. Não é cantar bem, é tudo sobre Jesus. E não é fazermos o melhor, é tudo sobre Jesus. E no final, Oséias, se alguém disser assim, eu era daquela igreja, esqueceram tudo o que eu fiz, ele não entendeu nada. Porque no final é tudo sobre Jesus. Eu fiz para a glória dele, eu fiz para o louvor dele, eu fiz para a exaltação dele, eu fiz para que Jesus seja glorificado, eu fiz para exaltar o nome dele. Se a pessoa vir com a historinha, eu saí de lá porque eles esqueceram de tudo que eu fiz, não entendeu nada, porque no final é tudo sobre Jesus, é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Eu estou fora do tom, mas vocês vão quebrando gai aí, vai. Porque dele, por ele,
E aí, o que você canta? A Ele é a Ele. A Ele a Ele a glória, para sempre, amém. Meu Deus. Derrubaram a árvore do Teneré, pegaram a árvore, trataram ela, guardaram em um museu, ela está guardada até hoje, para que outros a vissem. Colocaram uma estrutura de ferro no formato da árvore, para ser um memorial. Deus diz que há um memorial diante dele lá no céu sobre nós. Podem até nos destruir ao longo do tempo, mas nunca irão apagar o legado de alguém fiel, que gerou frutos para Jesus. Herança é o que deixa para os outros, legado é o que deixa nos outros. Antônio Bueno morreu segunda-feira, mas deixou legado na minha vida. Legado de honestidade, de caráter, de vida séria com Deus. Foi para isso que ele serviu Jesus a vida inteira, para quando ele fechar os olhos aqui, ele já abriu lá na glória. Foi por isso que eu estou pregando, por isso que você está aqui, porque quando chegar a nossa hora, nós fechamos os olhos aqui, mas abrimos os olhos lá na glória, e veremos Jesus face a face, veremos o Rei face a face. Meu Deus do céu, lembre-se dos gigantes da fé, eles ainda fazem sombra sobre nós, eles são a nossa referência de fé também. Pastor Ciro Pereira do Lago já está com o Senhor, lá em Limeira, mas deixou legado na minha vida, ele faz sombra sobre mim. Pastor Osaide ainda faz sombra sobre a minha vida. Pastor Valdir Facione, está lá nos Estados Unidos, foi meu pastor, ele faz sombra sobre mim. Pastor Mário de Oliveira faz sombra sobre a minha vida. Pastor Billy Graham, lembro dele, ele ainda faz sombra sobre a minha vida. Um dia nós iremos embora, mas nosso legado vai ficar. Alguém vai pregar sobre nós, como marido, como pai, como pastor, como pregamos o amor de Jesus. Foram salvos por ouvir a gente pregar. Alguém vai dizer um dia, alguém um dia vai dizer: eu fui alcançado pela pregação do Bispo André. Legado. Preciso terminar. Meus pais, apesar do meu pai já ter ido embora, mas eles são árvores na minha vida, árvores que florescem no deserto. Deixou legado. Onde é o seu deserto para que você possa florescer? Uma árvore numa floresta é mais uma, mas no deserto ela dá sombra para muita gente e traz esperança. Se o Espírito Santo se derramar sobre você e sua base for Jesus, você vai florescer no deserto. Fica de pé. Eu já vi floresta se transformar em deserto, mas também eu já vi deserto se transformar em uma linda floresta. E por causa de você, Deus pode transformar o deserto em uma floresta. Coloca aqui de novo Isaías 32:15, para você sair com ele no seu coração. Até que se derrame sobre eu e você, sobre nós, o Espírito Santo lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque.